Vamos aqui à primeira questão da segunda lista de exercícios de matemática, beleza? Então a questão número 1 diz o seguinte: quantos anagramas começando com vogal a palavra caixa possui? Tá? Então aqui nós estamos trabalhando com anagramas. Lembra que anagramas lembra o quê? Permutações, tá? Pode ser uma permutação simples ou uma permutação com repetição. Muito cuidado com essa questão, porque ela diz que os anagramas que estão começando com vogal. Então, observem aqui que tem 3 vogais, sendo que uma repete aqui, que é a letra A. Então, nós vamos montar o seguinte esquema. Nós vamos montar um grupo, são 5 letras que tem aqui ao todo a palavra caixa, né? Então, 5 tracinhos. Vamos imaginar aqui que esse grupo começa com a letra A. Não esqueça que a letra A repete 2 vezes, então eu vou contar como uma só. Porque se eu colocar outra letra, né, eu vou contar novamente o mesmo grupo de anagramas. Então, nesse caso, quando eu coloco uma letra A em evidência na primeira parte da palavra, né, como a primeira letra da palavra, eu vou tirar um A daqui e o que sobra? Sobra um C, o I, o X e o A. Ou seja, sobram 4 letras que não repetem. Então, esses 4 espaços aqui vão definir uma permutação simples, ou seja, uma permutação de 4 elementos, tá? Isso aí é um 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é 24. Tá? Então, essa aqui é a primeira opção. No segundo caso, nós teríamos aqui as 5 espaços para as letras, né? Teríamos o grupo de anagramas que começa com a letra I. Quando você coloca o I em evidência aqui na primeira casa, sobram o quê? O C, o A, o X e o A. Observem que sobram 4 letras, sendo que uma repete 2 vezes. Então, aqui eu vou ter uma permutação com repetição. Uma permutação de 4 letras, sendo que uma repete 2. Então, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial. Decompondo aqui o 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cancela esse 2 fatorial com esse de baixo. Isso aqui é igual a 4 vezes 3. Isso aqui dá 12. Então, a resposta da questão é a soma desses dois aqui. Caso 24 mais 12, que dá 36, letra C. Tranquilo? Agora, na segunda questão, a quantidade de números diferentes que se obtém permutando de todos os modos possíveis os algarismos do número 25.554.252 é igual a. Então, nesse caso, apesar do número ser um número bem grande, né, na verdade só vai ocorrer as permutações entre os números. E como tem algarismos repetidos aqui, isso aqui é uma permutação com repetição. Nós temos aqui 2, 4, 6, nós temos 8 algarismos, tá? Sendo que o 5 repete 3 vezes e o 5 repete, 4 vezes e o 2 repete 3 vezes. Então aqui nós vamos ter uma permutação de 8 algarismos, um repete 3 e o outro repete 4. Na fórmula fica 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Nós vamos decompor o 8, 8, 7, 6, 5, 4. Quando ele alcança esse de baixo, a gente para. 3 fatorial é 6. Aí nós vamos cancelar aqui, né? Esse 6 com esse 6. 4 fatorial com 4 fatorial. Vai sobrar aqui 8 vezes 7 vezes 5. Isso aqui é igual a 280 números, dando aqui a letra C também igual a letra A. Beleza? Vamos lá para a terceira questão. Quantos são os anagramas da palavra Petrobras, que começam com as letras P, E nesta ordem, tá? Então, nós temos aqui outra permutação, e observem que tem letras repetidas aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Uma permutação com repetição. Mas tem o seguinte, ó. Quantas letras tem ao todo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 letras, né? Então, nós temos aqui, ó, 9 tracinhos, tá? 6, 7, 8, 9 tracinhos. Só que as letras P e E, elas têm que aparecer aqui no início, nessa ordem. O que vai ocorrer? A quantidade de anagramas que iniciam com essas duas letras aqui nessa ordem depende da quantidade de permutações que vai ter nesses outros tracinhos aqui. E o que acontece nesses outros tracinhos? Nós temos aqui
7 tracinhos, tá? Que sobraram aqui. Seria você tirar essas duas letras, então vai sobrar aqui o T, o R, o O, o B, o R, o A e o S, tá? Então observe que nessas letras que sobraram aqui, tem uma que repete duas vezes, que é a letra R. Então, essa permutação que sobrou aqui, nesses 7 espaços, é uma permutação com repetição. Eu vou ter o que então aqui, ó? Vou ter uma permutação de 7 letras, sendo que uma repete duas vezes, que é justamente a letra R. Aplicando na fórmula, gente, 7 fatorial sobre 2 fatorial, vamos decompor aqui o 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cancela o 2 com o 2 aqui de baixo, e aí sobra essa multiplicação, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, e isso aqui é igual a 2.520 anagramas, é a resposta da questão letra B. Deu para entender aí, gente? Vamos prosseguir. A questão número 4 diz assim: Agatha é decoradora e precisa atender o pedido de um excêntrico cliente. Ele, o cliente, exige que uma das paredes do quarto de sua filha seja dividida em uma sequência de 5 listras horizontais pintadas de cores diferentes, ou seja, uma de cada cor. Então vamos ver se a gente entendeu essa primeira parte, gente. O cliente pediu para que uma parede seja dividida em 5 listras horizontais, sendo uma de cada cor, né, com cores diferentes, tá? Então ele tem que preencher 5 listas. Vamos continuar aqui. Sabendo-se que Agatha possui apenas 8 cores disponíveis, então o número de diferentes maneiras que a parede pode ser pintada é igual a. Então observem aqui, se nós temos uma parede que tem 5 listas, eu tenho 8 cores disponíveis para pintar essa parede, sendo que cada lista tem que ser de uma cor diferente, tá? O que vai acontecer? Eu vou escolher uma das listas como sendo a primeira. A segunda lista, ela não pode ser da mesma cor da anterior. Ou seja, nós vamos pintar a primeira, depois a segunda, a terceira lista, ou seja, existe uma ordem, né, na pintura dessas listras. Então, o que eu vou entender? Que isso aqui é um arranjo. Toda vez que um grupo que vai ser formado, ele tem uma ordem a ser cumprida, então isso só pode ser um arranjo, né? Então, como é a fórmula do arranjo? Arranjo de N elementos agrupados em P, né? Quer dizer, aqui nós temos 8 cores, que seria o total que nós temos N, e P seria a quantidade de listras que você tem para preencher, que seria esse valor aqui, né? Dos grupos que a gente quer formar. Então, como é que ficaria aqui na fórmula? Nós teremos um arranjo de 8 cores agrupadas de 5 em 5. Tá? 8 fatorial, aqui dentro 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3, então 8 fatorial sobre 3 fatorial. Recompõe o 8 fatorial, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Chegou aqui no 3, eu cancelo esses dois valores. E aí fico só com esse produto. 8 vezes 7, 6, 5 e 4. Produto deles que dá 6.720 maneiras de se pintar essa parede. Letra C. Deu para entender, gente? Beleza. Vamos na outra questão. Questão número 5. De quantas maneiras diferentes pode-se formar uma comissão composta por 2 homens e 2 mulheres num grupo de 10 homens e 23 mulheres? Então, observem que nós queremos formar uma comissão composto exatamente por 2 homens e 2 mulheres, tá? E aí, o que nós temos disponível? Nós temos disponível 10 homens e 23 mulheres. Então, como é que fica a questão aqui, ó? Nós temos, no caso, uma comissão formada por 4 pessoas, tá? Sendo que 2 delas são homens e 2 delas são mulheres, ok? Então, isso aqui, gente, não subentende-se uma ordem. O que tem que acontecer aqui é que tem que aparecer 2 homens e 2 mulheres, tá? Então, não tem uma certa ordem aqui. Então, isso aqui só pode ser uma combinação. Nós vamos fazer assim, ó, uma combinação. Dos 10 homens que tem lá, eu vou escolher 2 para ficar nessa comissão. E das 23 mulheres que tem, eu vou escolher 2. Eu multiplico aqui porque aqui é o princípio da contagem. Eu quero formar um único grupo com esses 2 elementos de cada lado, né? 2 homens e 2 mulheres. Então, nós vamos resolver isso aqui por combinação.
Lembra como é a fórmula da combinação? É parecida com a fórmula do arranjo, só que bem aqui, ó, nesse lado aqui, ó, aparece um P fatorial. Então vamos colocar os valores aqui, ó, ficaria assim, ó. Combinação de 10 em 2, 10 fatorial, aqui 2 fatorial, 10 menos 2. Combinação 23 para 2, 23 fatorial, 2 fatorial, 23 menos 2. Resolvendo aqui dentro, ó, ficar assim, decompondo o 10, 10, 9, 8. Tá? Bem aqui embaixo, 10 menos 2 é 8, que é esse valor que está aqui. E 2 fatorial é 2. Beleza? Agora aqui do outro lado, 23. 23, 22, 21 fatorial. Aqui embaixo, 23 menos 2 dá 21. 21 fatorial. E 2 fatorial aqui é igual a 2. Agora nós vamos fazer os cancelamentos. Nós vamos cortar aqui, ó. 8 com esse 8 aqui. O 2 eu posso cortar com esse 10. 10 dividido por 2 sobra 5. Dá 5, né? Esse 21 com esse outro 21. Esse 2 com 22. 22 dividido por 2 sobra 11. Então aqui sobrou o quê? 5 vezes 9 vezes 23 vezes 11. Né? Esse produto dá o quê? 11.385 formas, que é a resposta final da questão, letra B. Tranquilo?